Bom, vamos dar início ao módulo sobre os distúrbios metabólicos e obesidade, e nós estamos acompanhando, né, pelas mudanças de estilo de vida, de condições de facilidade, né, principalmente para a sobrevivência humana. Então nós observamos essa pandemia de obesidade e excesso de peso mundial, né? E com isso há uma preocupação geral, porque muitos fatores ligados a doenças, né, estão também ligados ao excesso de peso, né? Não precisamos nem falar a questão da resistência à insulina, o próprio diabetes 2, doenças cardiovasculares, uma série de condições, inclusive estudos mais recentes, né, mostrando a ligação do excesso de peso e da gordura com o câncer. Já falei isso nos módulos anteriores, como o excesso de gordura, com dificuldades então para ser metabolizado na mitocôndria, que é a organela específica, né, e que trata a gordura da forma mais correta, né, não sobrevindo daí os derivados tóxicos da gordura, que são os peróxidos, né. Então, com o excesso, a célula então acaba usando os peroxissomos e mecanismos enzimáticos não específicos para a degradação dos lipídios, que geram os peróxidos, isoprostanos, isofuranos, enfim, tantos compostos que hoje nós temos certeza que estão ligados ao câncer, né? Então, assim, a gente já sabe o principal sobre esse tema, né? O que nós já sabemos, né? Nós sabemos que temos uma conta que não fecha, né? Nós temos uma ingesta de calorias superior ao gasto basal. Isso, obviamente, vem se somar a questão do sedentarismo, né? E também cada vez mais as opções para que usemos menos o corpo, a atividade física, né? Com as facilidades todas de transporte, controle remoto, tudo isso. Então, isso a gente já sabe, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? A dificuldade que a medicina tem de lidar com isso, porque mudar estilo de vida e hábito de vida no ser humano talvez seja a coisa mais difícil, nós sabemos disso, que nós orientamos, nós conversamos, nós próprios temos problemas pessoais em relação a essa questão do peso, quantos e quantos, né, de nós da área médica também. Então, quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Só que eu acho que existem muitos fatores que eu acho que se incluem aqui, né, nesses fatores do que falta saber. E aqui eu acho que nós vamos ter aspectos interessantes que vão nos ajudar a compreender mais ainda essa questão da obesidade, né, como ela se expande pelo mundo inteiro. Então há fatores além dessa conta que não fecha, né, que é o princípio de tudo, né? É mais calorias do que se gasta, é como se fosse um banco. Você vai depositando dinheiro ali, né? Você não vai gastando, que bom que seria assim, né? Se fosse assim para nós, mas na gordura, infelizmente, é isso que nós vemos, né? Então nós já sabemos que temos uma dieta hipercalórica, acima do gasto basal, esse é o ponto de partida, né? Nós sabemos também, pelos estudos todos das últimas décadas, que essa dieta foi muito alterada no ser humano, está desbalanceada, com excesso de amido, essa frutose que entrou em todos os sucos, refrigerantes, né? Esse xarope de frutose que a gente já sabe que ele engorda mais, inclusive, do que a própria sacarose, né? A questão do ômega 6 também que nós vamos falar, né? Um predomínio de ômega 6 hoje absurdo na dieta. E a questão da atividade física. Tudo isso realmente nós já sabemos. O que a gente precisa estudar mais? Por exemplo, essa questão do balanço ômega 6 ômega 3. Isso aí a gente sabe que é uma desproporcionalidade total nos dias de hoje, né, chegando a 20 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Já há pesquisadores que eles estimam que isso já esteja superando 20 para 1, o que é péssimo, né? Porque isso aqui é um estado inflamatório, né? Essa relação desproporcional de ômega 6 para ômega 3, ela é inflamatória, e como a obesidade também está muito ligada ao fenômeno inflamatório também, né? Isso aí a gente vai considerar, e que a gente teria que trazer isso aqui, segundo os estudos mais avançados sobre isso aqui, né? Nós teríamos que trazer isso aqui no máximo 5 para 1.
né? Então teríamos que amplificar a ingesta de ômega 3. Eu sempre falo para vocês, não podemos ficar dependente de todo o ômega 3, dos frutos do mar, de peixe e tudo mais. Nós temos fontes vegetais importantes, como a moringa oleífera, que tem sido muito estudada, a chia, né? A linhaça, enfim, nós temos fontes importantes de ômega 3 no mundo vegetal. Então precisamos explorar melhor isso, incluir isso na dieta, né? Essa questão da inflamação é fundamental, porque ela realmente está envolvida com a obesidade mórbida, com a obesidade assim já muito pronunciada. Isso aqui a gente vem falando, eu escrevi um artigo em 2012 sobre isso, foi publicado nos cadernos, Caderno Brasileiro de Medicina, sobre a questão da inflamação na obesidade. Então o tecido adiposo ele vai se tornando inflamado à medida em que os adipócitos vão ficando muito preenchidos, né, muito volumosos. O adipócito é uma célula que tem uma capacidade muito grande de expandir, né, seu volume. Então o que acontece é que essa célula já muito, digamos assim, entupida de gordura, ela começa a liberar citoquinas, né, inflamatórias, que na verdade são pedido de socorro da célula, né? Estão solicitando as células do sistema imunológico. Então os monócitos eles são atraídos para esse tecido adiposo. Esses monócitos se transformam em macrófago e vão fazer, dentro da gordura abdominal, por exemplo, eles vão fazer um fenômeno semelhante à da aterosclerose, que é a formação daquelas células imensas chamadas Fon cells, né, que são descritas no ateroma. Aqui no caso, no tecido adiposo, não se usa essa nomenclatura, mas esses adipócitos eles vão solicitar a invasão dos monócitos e transformação em macrófagos para tentar limpar aquele tecido. Então, essa infiltração celular no tecido adiposo, ela causa grande desorganização, inflamação, aumento dos adipócitos, diferenciação de adipócitos, e isso é uma coisa, um fenômeno geométrico, né? A expansão é geométrica, né? Temos novidades importantes que devemos considerar também, né? Essas pesquisas mais modernas, por exemplo, sobre esse adenovírus, né? Esse adenovírus que é o AD36, se não me engano o número dele, ou 34, a gente vai ver isso mais à frente, né? Esse adenovírus que foi identificado em vários países, né? Tem vários países estudando isso, países orientais, o Canadá também fez uma pesquisa importante, e está sendo descoberto que cerca de 30 ou mais por cento da população obesa tem esse vírus no nariz, né, na flora nasal, e ele está ligado à obesidade sem sombra de dúvida. Ele altera a maneira como nós fazemos a leitura metabólica dessa gordura no organismo, ativando sistemas de lipogênese, né, para aumentar a síntese de gordura no corpo. Também aumenta o apetite, uma série de situações que nós vamos ver. Você veja quanta coisa nova. E como o professor Elon Pova nos dizia, né, uma situação como essa pandêmica, né, de obesidade, obviamente que a gente tem que imaginar vários fatores, né, além da base de tudo, que é a ingesta calórica. Então tudo isso aqui, né, essa microbiota intestinal, hoje você sabe que isso aqui é um estudo profundo, né, envolvido com a obesidade e com uma série de outros problemas também, né, doenças inflamatórias e tudo mais, cardiovascular. Então essa microbiota, como ela foi alterada, é muito importante a gente verificar. Nos últimos 100 anos, a microbiota humana sofreu uma verdadeira devastação através de antibióticos, produtos químicos, agrotóxicos. Inclusive, conversando com um amigo que é da área da engenharia alimentar, né? E a gente estava comentando sobre essa questão da microbiota, dos antibióticos, né? Que houve abuso, né? Abuso, inclusive até na prescrição médica, né? E também automedicação, que agora, recentemente, há cerca de 5 anos, com a um pouco mais a legislação, que obriga a receita, né? Receita retida, né? Para o antibiótico, melhorou um pouco, mas ainda se compra antibióticos sem receita. Só que esse meu amigo, esse meu amigo engenheiro, né, de alimentos, ele riu da minha cara quando eu falei isso. Ele falou: você está preocupado com essas caixinhas de antibiótico para que vocês comprem na drogaria? Isso não é nada, vocês têm que saber que vocês comem antibiótico diariamente na alimentação, porque a alimentação, principalmente preparados de carnes, né, frangos e outras alimentações desse tipo, embutidos, estão cheios de antibiótico.
eu fiquei chocado com isso e fui pesquisar, e realmente existe essa grande suspeita que a gente não consegue saber a realidade, né? Desculpa, porque são dados que as empresas não abrem para nós, né? Mas enfim, isso me assustou muito, né? E fui verificar que tem fundamento isso, que ele está na área, né? Estuda, trabalha com isso. Essa permeabilidade intestinal, sofrendo essa interferência através da microbiota, ela aumenta. Aumentando a permeabilidade intestinal, nós perdemos seletividade, nós perdemos a capacidade, inclusive, de excretar nutrientes que não são mais necessários devido à carga de gradientes no momento no intestinal ser suficiente, né? Então nós vamos perder toda essa seletividade e é óbvio que vamos engordar mais, né? E até comendo menos vamos engordar mais com essa permeabilidade aumentada. Déficits nutricionais, curiosamente, principalmente micronutrientes como vitamina B12, como vitamina D de dado, estão envolvidos também com a obesidade. Rupturas hormonais, né? Mais do que as pausas hormonais da idade, as rupturas hormonais podem acontecer em qualquer momento da nossa vida, desde que nós estejamos enfrentando uma situação de estresse oxidativo, por exemplo, né? Que é uma coisa muito comum devido à situação de produtos químicos na alimentação, estresse emocional também, um baixo índice de ingestão de antioxidantes, como alimentação cada vez mais tipo fast food, né? Então, essas rupturas hormonais, a tireoide, por exemplo, é a mais evidente, né? Que ela sofre muito com esse desequilíbrio oxidativo e ela pode entrar num modo assim insuficiente de funcionamento, né? Que pode ser revertido, né? Então por isso que é chamado ruptura hormonal. E a velha e péssima, né, gordura trans, que nós estamos vendo aí uma legislação recente que foi uma maquiagem nisso aqui, né? Inclusive a rotulagem está assim, eu acho, de uma forma muito capciosa, né, permitindo que alimentos com menos que 0,2% de gordura trans, eles nem precisam declarar que contém, só que 0,2%. Em que volume, né? De 100 gramas, de 200 gramas, quantas vezes se come por dia, né? Os alimentos em que a gordura trans está tão amplamente disseminado, bolos, biscoitos, massas, tudo isso. Então, também é um fator que nós não podemos jamais esquecer, porque isso mudou a questão metabólica humana a partir dos anos 60, com a introdução da gordura trans, né? Isso mudou, né? Uma gordura estranha ao corpo, nós não temos isso no corpo, é uma coisa artificial. Então, essa questão, por exemplo, dessa revista aqui, isso foi muito discutido ano passado, né? O vírus da obesidade, né? Então, esse vírus, que é um adenovírus, nós vamos ver mais à frente, ele tem um peso grande hoje também nessa amplitude da obesidade, né? Então, esse aspecto já muito estudado, né? A questão das calorias, sedentarismo, a genética, que tem uma influência também importante nisso, nós vamos ver, principalmente com relação às interleucinas, né? Principalmente interleucina 6, que os fenótipos alterados com um aumento na interleucina 6, eles estão ligados também à obesidade, mostrando o papel inflamatório, né, na obesidade, né? E toda essa caixinha de surpresas aqui, né, que a gente acabou de falar, né? Microbiota, metabolismo, inflamação, xenobióticos e até os vírus, né, que estão sendo descobertos. Então você veja, por exemplo, que essa questão sempre é a base de tudo, né? Ingestão calórica elevada, atividade física diminuída. Então isso vai aumentando a acumulação de gordura. E essa gordura, à medida que vai preenchendo os adipócitos vão ficando muito grandes, eles liberam citoquinas, processo inflamatório. Isso aqui vai ativar o PPAR-gama, né, que é os receptores dos proliferadores do peroxissomos, né? O tipo gama é aquele que vai aumentar a diferenciação de pré-adipócitos e adipócitos para distribuir melhor essa gordura e diminuir esse processo inflamatório. Só que vai expandir o tecido adiposo, obviamente, né? Estou aumentando adipócitos, e isso é um ciclo, né, vicioso, né? Aí, com isso abaixa a adiponectina, o que vai levar à resistência à insulina, que também está envolvido com a obesidade, e aqui a gente tem um processo realmente crítico, né? Então, quer dizer, tudo isso por quê? Porque nós temos uma adaptação, né? Aí nós podemos dizer, nós mamíferos, né?
porque o organismo humano ele é muito semelhante aos demais mamíferos nesse processo, em muitos outros também. Então nós sabemos que essa lipogênese é muito eficiente, porque nós nos adaptamos assim, né, em milhares e milhares de anos, para guardar o excesso, porque não sabíamos quando comeríamos de novo, a dificuldade que tínhamos em obter o alimento, por exemplo, há 100 mil anos atrás, né? Então você veja, o ser humano é pouco dotado no sentido de velocidade para correr atrás de uma presa, de compleição física para matar uma presa também. Então sempre foi muito difícil, né, para nós naquele período. Então nós nos adaptamos, né? Nós nos adaptamos a um sistema muito eficiente de enzimas que pega toda a sobrinha energética e transforma em gordura para jogar no nosso abdômen e nos outros tecidos também, né? Aqui você tem, por exemplo, uma garantia de vida com isso, né? Garantia de vida. Os mamíferos, nós estamos falando de 250 milhões de anos de adaptação. Os pré-hominídeos, como o Australopithecus, aí nós estamos falando de cerca de 4 milhões de anos de adaptação. Quando nós vamos para o Homo erectus, né? Cerca quase de 2 milhões, o Homo rhodeniensis 630 mil anos, e quando entramos no Homo sapiens, Neandertal 350 mil anos, Cro-Magnon 80 mil anos, e o Sapiens 40 mil anos. Quer dizer, então é muito tempo de adaptação para viver de um jeito para ser modificado em apenas um século, ou um pouquinho mais que um século. Isso aqui, você veja que um século, ou até 2 séculos perto disso aqui, não é nada geneticamente falando, né? Então isso aqui nós estávamos muito bem adaptados, né? Durante milhares de anos, né? Então não vai haver obesidade, né? Porque a própria captura do alimento é um processo que exigia do ser humano uma atividade física intensa, né? E realmente isso mudou rapidamente, né? Aqui você veja a importância da gordura, né, na sobrevivência. Esse caso foi muito divulgado, né, já a partir aqui recente, né, do século XXI, de 2005, na França, um indivíduo que se perdeu numa caverna subterrânea, né, com 48 anos, e ele sobreviveu 35 dias sem nenhum alimento. Ele até tentou, as entrevistas que ele deu depois, né, ele perdeu bastante peso, porque ele tinha excesso de peso, e ele está vivo, né? Se ele não tivesse excesso, eu sempre brinco, eu tenho um amigo, né, o Francisco, que trabalha comigo. O Francisco teria morrido, porque ele é muito magro. Nesses 35 dias não teria conseguido sobreviver. Então aqui nós vemos ainda modernamente como a gordura é um seguro de vida que nós temos, né? E por isso é tão fácil perdê-la, porque nós temos a memória do tecido adiposo. O tecido adiposo, depois que ele fica, não se tem uma prova matemática desse tempo, né, mas assim, dessa memória. Porém, nós estamos vendo na prática que, assim, com 6 meses, você, a partir de 6 meses, pelo menos, com um peso, 6 meses, 9 meses, 1 ano, que você ficou com determinado peso, para você reduzir não é tão fácil, porque você faz uma dieta de um mês, muito rígida inclusive, e você rapidamente recupera esse peso, porque há uma leitura de que você estava com aquele peso e o tecido adiposo ele é uma segurança, né? O organismo começa a perder muito peso, ele fala, epa, peraí, está acontecendo alguma coisa errada, e às vezes isso está acontecendo errado mesmo, né? Como o caso de um câncer, por exemplo, né? Que esgota as reservas energéticas. Então, quer dizer, perder peso rapidamente para o organismo é uma leitura assim, algo perigoso está acontecendo para mim. Então vai tentar recuperar. Já há estudos mostrando que esse reganho de peso obviamente envolve relaxamento na dieta, mas envolve também mecanismos de adaptação em que o tecido adiposo envia sinais para o intestino para aumentar a captação de nutrientes, né? Manda sinais também para a lipogênese, para aumentar a síntese de gordura, para repor aquilo que está perdendo. Então a coisa toda é compensatória e é realmente uma situação de vida ou morte, que é visto assim pelo organismo, nessa leitura de perda da sua reserva energética, né? Por isso tão difícil é perder o peso, né? Então, assim, tudo vai convergir para a moeda, digamos assim, a moeda central, né? Digamos assim, uma moeda universal, o dólar, né? O dólar da lipogênese, né? Aquilo que constrói a gordura na gente é o acetilcoenzima A. Então, o carboidrato todo vai para a acetilcoenzima A, é o que vai mais rápido para a acetilcoenzima A, é o açúcar, os açúcares, né? Que nós somos super ultra adaptados para metabolizar açúcar rapidamente, que é para
poder jogar energia no sangue, né, de uma forma mais rápida possível. Então esses carboidratos são um grande problema para a gente. E vejam bem, o maior problema que está se vendo cada vez que as pesquisas avançam não é o disacarídeo, tipo sacarose, ou mesmo o açúcar, o monossacarídeo. O grande problema, o maior problema que nós temos é o amido, né? Os amidos que têm altíssimo índice glicêmico, que vão se liberando gradativamente e aumentando absurdamente a insulina por tempos bem longos, né? Então, enfim, os carboidratos aqui nesse caminho é o que mais vai fornecer acetilcoenzima A. O que não impede também da gente fazer uma ressalva das proteínas, porque os aminoácidos também vão acabar desembocando uma boa parte de acetilcoenzima A, ou diretamente ou passando antes pelo piruvato. E os lipídios, que são a fonte energética, obviamente não são para esporte nem para esforço, porque é muito lenta, né, essa transformação do lipídio em acetilcoenzima A. Ela tem o caminho mais lento, mas também vai dar acetilcoenzima A. Então, quer dizer, toda essa cumilança e toda essa situação, essa sobra, ela é muito eficiente de se transformar em gordura, né? Lembrando que nós passamos por essa no planeta, né, essa transformação da vida, que era anaeróbica no seu início para aeróbica, e nós nos incluímos como mamíferos todos os animais, né? A eficiência que se obteve, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de açúcar, né, a fase anaeróbia, que é a glicólise, produz apenas 2 ATP. Quando entra na fase do oxigênio, no ciclo de Krebs e depois na cadeia respiratória mitocondrial, nós vamos para 34 ATP. Então, obviamente que nós temos um ganho energético muito grande com o oxigênio, embora esse oxigênio entrando aqui violentamente, ele vai nos levar também a um trabalho muito grande de lidar com as famosas formas ativas, né, os radicais livres, né? Então vocês vejam, por exemplo, aqui os aminoácidos, como eles também vão se transformar, a maior parte deles, em acetilcoenzima A, né? Aminoácidos essenciais, como os verdinhos, ou também aminoácidos não essenciais, como esses nesse tom mais roxinho aqui, né? Tudo vai ou para piruvato ou para acetilcoenzima A. Alguns vão entrar no ciclo de Krebs em outros setores, mas você vê que a maioria ela vai bater aqui no acetilcoenzima A. Então, as nossas principais fontes energéticas, considerando, vamos supor, o esforço, né? A primeira é o glicogênio, é a mais rápida, tanto hepático como muscular, né? Então nós estamos fazendo algum esforço, nós começamos imediatamente a consumir o glicogênio. Essas reservas de glicogênio não são tão grandes assim, tanto em nível hepático como em nível muscular. Portanto, elas podem ser esgotadas. Por exemplo, tem estudos que mostram exercícios de esforço intenso, 10 MET, né, que é uma unidade que avalia a intensidade do esforço, e 10 MET é um esforço assim de uma corrida intensa, né, de velocidade aí aproximadamente de 20 km por hora, né, que é um limite forte para o ser humano, né, e por um período longo, né. Então esse esforço intenso ele vai consumir esse glicogênio em 20 a 25 minutos. Então nós vamos invadir a segunda fase da bioenergética, que é a glutamina plasmática, né, que é o aminoácido mais abundante no plasma, é a glutamina. Então ela vai ser utilizada também para se transformar em energia através de alanina e piruvato, vai entrar no ciclo de Krebs, também o cetoglutarato, né, que é transformado a partir da glutamina. Tudo vai ser utilizado como fonte energética. E depois, também à medida que vai consumindo glutamina, vai entrar nos aminoácidos do grupo BCAA, que é a leucina, a isoleucina e a valina. E finalmente a gordura, né, que é a última e que não é realmente a fonte energética para exercício, né, porque ela tem a liberação muito lenta. A gente viu o francês ali que se perdeu na caverna. Para isso é que serve a gordura, para você ficar vários dias sem comida, né? Então essa central da lipogênese, que se baseia na moeda acetilcoenzima A, então ela vai ser muito ativa isso aqui. O organismo é muito especializado em pegar isso aqui, o excedente, né? Qualquer excedentezinho já vai transformando em gordura. E aí tem a soma de um fator, que é um fator extra, né? Que é o álcool, né? Então nós precisamos lembrar que a transformação do álcool etílico, etanol, ela é diretamente para acetilcoenzima A.
cada gota de álcool que se ingere não tem saída, ela vai terminar nisso aqui. Então é chamada caloria vazia, né? Porque ela vai bombar muito a lipogênese, né? Aumentar a síntese de gordura, chegando até o triglicerídeo, né? E ela não te dá nada de positivo assim em termos vitamínicos, né? Então é importante lembrar que qualquer regime, dieta, sistema, protocolo para perda de peso não é compatível com o uso de álcool. O uso de álcool vai ser digamos assim, o sabotador, né, de todos os processos, inclusive de reeducação alimentar, né? Aqui você tem, então, além desse problema do álcool, né, como caloria vazia, você tem um problema maior ainda, que ele para ser metabolizado, ele acaba consumindo muitas vitaminas do organismo, especialmente vitamina do complexo B, né, você veja, todas essas vitaminas B1, B2, B3, o ácido fólico, a B12 é uma das que mais sofre com álcool, vitaminas lipossolúveis como a E e a A. O alcoolista, por exemplo, pesado, ele tem sérios déficits nutricionais na E e na A. Também a vitamina D de dado, né, a vitamina K. E os elementos minerais, destacamos o magnésio e o molibdênio. O molibdênio porque é cofator para as enzimas que metabolizam o álcool, né? Mas os outros também minerais importantes, como zinco, selênio, cromo, vanádio. Então, o álcool em excesso ele vai ser um fenômeno devastador nutricional, né? E esses déficits nutricionais que tem muito a ver hoje com a obesidade em várias publicações, né? Eu coloquei as principais vitaminas cujo déficit está associado ao aumento de peso: B12, vitamina D, C, tiamina, B1, biotina, cromo. Cromo que é um elemento fundamental à sensibilidade da insulina, né? Aqui você vê artigos publicados, por exemplo, em revistas importantes, né? Esse trabalho foi feito na Inglaterra, né? No Reino Unido, em Londres, no Hospital Geral, com gestantes que estavam acima do peso, 344 gestantes, né? 143 diabéticas, desculpa, e 201 não diabéticas, né? E eles verificaram que 26% dessas mulheres apresentavam déficit importante de vitamina B12, ou seja, abaixo de 150 picomoles por litro, sendo que já é considerado insuficiente abaixo de 200, né? Então isso foi um fato muito importante, chamou a atenção do governo inglês e ficou pela primeira vez demonstrado que mulheres com insuficiência de B12 têm maior probabilidade de acumular o peso, né? É o primeiro estudo no Reino Unido, como eles publicaram aqui em 2016, bem recente também. Aqui você tem esse estudo de 2012, muito importante, feito por cientistas americanos e israelenses, que avaliaram as principais vitaminas que estão relacionadas com obesidade e diabetes. Eu circundei em vermelho aqui para vocês, acho que os valores são mais significativos, né? B1, aqui aparece também a B6, B1, desculpa, aqui aparece também a vitamina C, né? Aqui também aparece a vitamina D, líder total no ranking, a vitamina mais envolvida, ou melhor dizendo, o seu déficit é o mais envolvido com obesidade e diabetes, você vê aqui, né? E também micronutrientes como o selênio, 58%. Então, a vitamina C, 35%. Aqui você vê esse outro estudo da vitamina D nos obesos. Esse já é um estudo desse ano, aqui de 2019, e volta a falar a importância desses nutrientes, e aqui no caso focando especificamente a vitamina D. Então, essas deficiências são muito prevalentes nos pacientes que buscam, por exemplo, a cirurgia, né, bariátrica. Nesse estudo foram 577 pacientes, e os resultados foram assustadores. Vocês vejam aqui embaixo que esses resultados mostram que 92,9% apresentaram níveis chamados subótimos de vitamina D, o qual vai se dividir em grupos assim insuficientes, 25,6%, né? Grupos com deficiência mais grave, que é 57,5%, e chegando próximo de 10% com deficiência severa, abaixo de 10 microgramas litro, que é gravíssimo, né? Aí já está prejudicando
imunidade, já está predispondo ao câncer, né? Uma série de situações onde a vitamina D, que na verdade é um hormônio, né, que nós sabemos hoje, que controla mais de 200 genes, né? Então essa vitamina D vai ser assim, nesse nível, né, abaixo de 10, assim, uma verdadeira catástrofe, né? E também esses níveis aqui, por exemplo, quando eles falam insuficiente, eles estão falando aqui, ó, abaixo de 30 microgramas, né? Então nós temos aí uma grande polêmica. Nós temos inclusive um pesquisador e um médico no Brasil muito importante, que é o Dr. Cícero Coimbra, que vem alertando para essa questão de se rediscutir inclusive os níveis considerados bons de vitamina D, né? Que está a partir de 20 microgramas, porque que é considerado baixo em vários estudos. Então não deveria ser mais aceito apenas como 20, né? Acima de 40, na faixa de 40, hoje vários estudos no Canadá, em vários países, né? Que seria assim o mínimo para a gente ter uma segurança com a vitamina D. Então você veja que abaixo de 30, abaixo de 20, já com vários problemas, né? E nós vamos ver vários estudos fora da obesidade que mostram, né, problemas imunes, problemas de doença autoimune, problema de câncer, né? Então vamos tentar acompanhar essa modernidade, né, e considerar que precisamos manter níveis de vitamina D no mínimo em 40, né? Aqui você veja então essa correção nutricional, que ela é preventiva, né, e ela é necessária, principalmente pessoas que se alimentam mal, pessoas que comem muita fast food, como hoje em termos gerais, né? E também a questão da alimentação em horários assim completamente, né, desfavoráveis, durante o dia comendo mal e porcamente, aí chega de noite em casa, come aquela quantidade de amido absurda, né? Então a B12, né, com ácido fólico, nunca vocês devem abrir mão do metilfolato, né, que é a melhor forma, que é o ativo do ácido fólico, né? Então o ácido fólico inativo, né, que é o folato mesmo, o ácido fólico que está aí na drogaria aí, comprimido com 5 mg, a gente deve evitar, né, porque ele vai sobrecarregar o fígado. Então para ser transformado, né, a gente já dá o ativo, que é o metilfolato. Você veja a metilcobalamina de 1 mg com metilfolato de 1 mg, a vitamina D3, né, que a gente no mínimo assim 600 unidades, né, 2 vezes ao dia, que é necessário, né, junto com o cromo. O cromo é muito importante nesse metabolismo do lipídio para melhorar a captação de glicose, né, e evitar o acúmulo de acetilcoenzima A no organismo. A vitamina B1 com a biotina, por exemplo, e complexo C, né? Sempre vocês devem utilizar o complexo C, que é o ácido ascórbico, ou melhor ainda, o ascorbato de magnésio, juntamente com flavonoides e carotenoides. É indispensável que a vitamina C venha acompanhado desses elementos nutricionais. Eu recomendo, por exemplo, o Rose Hips, que é uma planta. Essa planta, inclusive, o nome científico dela é Rosa canina. Então, dessa planta se extrai, se faz um extrato vegetal riquíssimo em flavonoides e carotenoides. Por isso que eu uso e sempre recomendo, o professor Leon Pova sempre lembrava, vitamina C, por exemplo, complexo C. O que a gente faz? 400 mg de ascorbato de magnésio e 100 mg do extrato do Rose Hips, chamado Rose Hips Extract. Então você tem uma potencialidade aumentada nessa vitamina C importantíssima, tá? Aqui você vai ter então um intruso, né? O intruso que eu chamei o álcool, né? Que faz parte da sociedade, do ato de socialização humana, né? Não estou aqui fazendo uma campanha radical contra o álcool, apenas a moderação. Esse álcool sempre ser acompanhado de alimentação. Essa história de encostar no bar, estar bebendo sem nenhum tipo de alimento é péssimo. Nós sabemos inclusive que aumenta a absorção no estômago, né? O estômago vazio, o álcool faz a festa, né? O álcool é uma das pouquíssimas substâncias absorvidas no estômago. O estômago é um órgão impermeável à absorção da maior parte dos produtos, pode ser 99,9% dos produtos, das substâncias, alimentos e tudo, né? Não são absorvidos no estômago. O álcool, por ser uma molécula pequena e com uma característica muito especial, porque ele é polar, né? Como quimicamente falando, se dissolve na água, né? que é polar, mas ele tem uma pequena
apolaridade, que é a capacidade que ele tem de também se misturar um pouquinho com os lipídios. Então isso faz, e é uma molécula bem pequena, né? Então todas essas características que fazem com que o álcool seja absorvido no estômago. Beber de estômago vazio é péssimo, não recomendo de hipótese alguma. E beber pouco, né? Sempre isso é muito importante. Nós temos consciência de que devemos reduzir, né? Essa questão de beber diariamente, por exemplo, tem que ver isso aí hoje no contexto desses estudos que foram feitos pelos irmãos Van Tulenk na Inglaterra, aquele estudo que eu já falei várias vezes no curso, né, que gerou um documentário, né, Is Binge Drinking Really That Bad? Ou seja, é o porre tão ruim assim, da BBC, né, da BBC, né? Vocês podem encontrar esse documentário provando que beber pouco diariamente também leva a aumento do enrijecimento hepático, né? Que no início do estudo estavam normais os fígados dos dois irmãos, né? Aquele que bebia, que foi designado para beber diariamente, pouquinho, e aquele outro que foi designado para beber toda a quantidade da semana num dia só, que era o sábado. Então o que aconteceu é que os dois tiveram aumento na rigidez hepática, que significa já uma fibrosezinha, né? Só que houve uma diferença com relação aos dois, né? Porque o que bebeu muito de uma vez só, o porre mesmo, né? Ele, além de todos os efeitos hepáticos, ele teve intestinal também, o aumento da permeabilidade e com quadros de endotoxemia, que é a entrada de bactérias do intestino para o sangue, né? Esse é o verdadeiro efeito da ressaca, hoje nós sabemos, que é a endotoxemia e não propriamente o acetaldeído no fígado. Então, vamos ter sempre moderação no álcool. Você tem um chamado help hepático, né, que você entra com a silimarina. A silimarina é simplesmente espetacular para o fígado, porque é um flavonoide anti-radical livre, né, então é anti-inflamatório também, e que ele tem uma facilidade de se acumular no fígado. Isso então gerando um efeito positivo nesse órgão, né, porque ele vai ter esse tropismo, né, pelo tecido hepático, que vai então ter uma ação terapêutica muito boa, né, no fígado, né. O D-glucarate, que está presente em frutas também, é um produto natural, né, e que vai aumentar o aporte do ácido glicurônico, que é a nossa principal moeda de transformação das substâncias no fígado. O fígado é um verdadeiro laboratório de biotransformação. É movido a várias reações. A reação assim que tem uma maior representação, né, percentual no fígado, é a reação de conjugação das substâncias tóxicas com o ácido glicurônico, simplesmente para transformar essa substância de não solúvel em solúvel, né, e para poder excretar via urinária. Então o D-glucarate é muito importante no help hepático, porque ele aumenta o ácido glicurônico. Lício barbaro hoje, que é uma frutinha que vocês conhecem também como goji berry, e que também é chamada o suco dos monges, porque se descobriu que ela é usada secularmente pelos monges lá do Tibete, num suco mágico que eles tomam de manhã. Na verdade é um suco antioxidante poderoso, que tem, entre outras frutinhas, tem o lício barbaro, que é o goji berry, que é um poderoso antioxidante. Vocês vão encontrar hoje na literatura muitos artigos publicados sobre o Lycium barbarum na insuficiência hepática, cirrose, na própria cirrose, esteatose hepática, né? Vocês vão encontrar estudos, inclusive protocolos com humanos, que mostram efeitos muito bons. E a nosso complexo E, que é o Tocotrimax, que é um produto extraído da levedura do arroz, riquíssimo na parte esquecida da vitamina E, que são os tocotrienóis, que nós já falamos também várias vezes para vocês. Nesse help hepático, não esquecer o complexo B ativo, aquele que eu já mostrei para vocês nas aulas passadas. Se alguém tiver dúvida, me pede que eu mando de novo, ou pelo nosso grupo, no grupo da turma, né, dessa segunda turma nossa, ou também pelo meu próprio zap, né, que eu sempre disponibilizo para vocês, que é o 996166806. Nesse zap vocês podem perguntar. Mas o complexo B ativo, como eu já mostrei a vocês, são as vitaminas B já ativadas, que não precisam esforçar o fígado, né? E já vão ser ativas, né? Você veja que dentro de todo esse estudo da obesidade, com essa questão do sedentarismo, a gente não discute, obviamente, mas também você veja o consumo de produtos calóricos como o açúcar. Isso aqui são dados da Embrapa, né, dados oficiais brasileiros.
você veja que de 1930 para 1990, a explosão do consumo per capita de açúcar, né? Em torno de 15 quilos por ano, passando para 50 quilos por ano, né? De 41 gramas por dia para quase 140 gramas por dia. E isso está subindo. A Embrapa faz uma estimativa, né, fez, né, para 2010, que ela não repetiu esse estudo, ela fez uma projeção. Essa projeção já era ultrapassando esses 50 quilos, já chegando a 55 quilos de açúcar per capita por ano. Então não tem como escapar de obesidade numa situação como essa, se a gente não gasta essa energia toda, né? E uma coisa também importante, para gastar essa energia toda, não tem como, né? É muita caloria. Exercício, ele não é um processo específico para você perder peso. Ele é um exercício, o exercício é um processo para você ter saúde, para você ter o circulatório, o respiratório melhorados, as enzimas antioxidantes. Com o exercício sem exageros, o exercício excessivo é tóxico para o organismo. A gente vê o maratonista, o que acontece, pessoas que fazem exercício exagerado por anos e anos têm envelhecimento precoce. Então nós temos que ter o exercício na medida certa. Eu sempre digo, exercício é igual remédio, tem que ter dose e posologia, e é para cada um, né? Tem pessoas que vão poder fazer mais, tem pessoas que vão fazer menos. Então a caminhada, por exemplo, que é considerada, né, um exercício assim praticamente universal, né? É considerado quase sem, pode-se dizer, sem contraindicações, principalmente modulando a velocidade. Uma caminhada de 4 km por hora é uma caminhada, digamos, num passinho apertado, mas ainda um pouquinho antes do passo considerado máximo para a nossa velocidade, sem correr, que é 5 km por hora. A partir de 6 km, dependendo da envergadura e do tamanho da perna da pessoa, você já pode estar iniciando aquele trotezinho, e depois já em 8 km já está em corrida, né? Então, esses 4 km por hora, que é uma caminhada que praticamente todo mundo pode fazer do ponto de vista cardiovascular, ela vai ser um exercício que após uma hora, né, se você pesa, vamos supor, 78 quilos, você vai conseguir tirar apenas 312 calorias em uma hora, na esteira com 4 km por hora. Você veja que numa barra de chocolate você já vai para 400. Então acabou, né? Não tem como, a gente tem que fazer o exercício, mas a gente não pode se iludir achando que a gente vai continuar comendo pra caramba. Tome de caloria para dentro e que a gente vai descontar tudo no exercício. Até porque, se você for fazer exercício, realmente já uma corrida, já muda de figura, 8 km por hora. Aqui numa pessoa dessas 78 quilos já vai para 624 calorias. Tudo bem, já é bastante considerável. Só que essa corrida de 8 km após uma hora, ela também vai te despertar um apetite, meu querido, que é brincadeira, hein? Então é preciso a gente entender que precisamos sim do exercício, mas precisamos de modular essa ingesta calórica e de cuidar desses outros aspectos que nós estamos falando aqui com vocês, né? Então aqui você veja, por exemplo, na caminhada, por exemplo, 5 km por hora é passo bem apertado, tá? Em algumas pessoas é no limite já para iniciar um trotezinho, né? É uma corridinha, né? Então, esses 5 km por hora, o glicogênio, ele vai ali mais ou menos até no máximo 30 minutos, já foi glicogênio, e aí nós vamos para o que eu chamo nosso no break, né, energético, é a glutamina. É a primeira a entrar depois do glicogênio, ela também vai assim no máximo até uns 60 minutos. Então, quer dizer, o que acontece? Para a gente entrar na reserva adiposa com menos 40, pouquinha coisa, com menos de uma hora, não vai entrar. Então, quer dizer, essa história, vou para a esteira meia hora. Ótimo, vá para a esteira meia hora. Faça seus 4 km por hora, excelente. Mas não acho que isso vai te emagrecer, tá? Então, por que também nós temos as limitações, né, nessas bases energéticas? Porque essas bases energéticas são importantes para muitas outras coisas. No caso do glicogênio, cérebro, açúcar, cérebro, o cérebro só usa energia da glicose. Então, óbvio que depois de algum tempo de exercício, o organismo vai reservar e vai dar uma travada nessa glicogenólise para segurar para o cérebro, né? Da mesma forma, a glutamina também vai ter uma trava de segurança ali em determinado momento desse esforço, entre 40 e 60 minutos, porque a glutamina é a única fonte energética que pode ser utilizada pela nossa
principal célula de defesa, que é a comandante, que é são os linfócitos, tá? Então tudo isso, por isso que você vê muito atleta de competição, inclusive, né, que exagera na última semana de treinamento, entra em overtraining, ultrapassa todos os limites, ele está bem, ele tá bem preparado fisicamente, né? Só que aí chega um dia antes, ele esgotou glutamina, ele pega uma gripe. Na noite, isso aconteceu, eu já trabalhei muito com atleta, estou trabalhando de novo. Já acontece muito, né? Então na noite anterior à competição, o cara deita, dorme, levanta com amidalite, acorda com gripado, acorda cheio de vírus, né? Aí chega lá para competir e não tem condições de competir. Então a glutamina, se você exceder ela, você simplesmente acaba com o teu imunológico, principalmente a fagocitose, tá? Então vamos pensar que nós temos que respeitar o corpo, nós temos que respeitar os nossos limites metabólicos e bioenergéticos, né? Aqui você veja, por exemplo, a glutamina, né, que é o aminoácido mais abundante no plasma, né, em que ele vai ser realmente uma rica fonte e rápida para se transformar em energia quando esgotou o glicogênio, né? Então, quer dizer, aqui uma coisa só ilustrativa, né? A civilização moderna. Então vamos lá. 2000 anos antes, obviamente, a única avanço que nós tínhamos era a tração animal, que já começou a aliviar um pouco o homem. Em 1807, você veja quanto próximo de nós hoje, né? 200 e poucos anos, né? 212 anos, não é nada, né? Aqui nós tivemos então o primeiro motor, né? Que foi o motor a vapor. Em 1863 o motor a explosão, eletricidade veio em 1875, mas foi bem lento até isso se tornar popular. Então nós vemos a popularização disso já no século XX, a partir dos anos 1920, né, e dependendo de certos países isso chegou mais tarde ainda, né? E aí nós vamos para as comunicações, né? Também invenções já do século XIX e século XX, né? O telefone comum e o celular. Graham Bell aqui, o celular tem vários, não se consegue atribuir a um cientista só, porque foram vários, né? Só que também se popularizou isso bem mais recente, né? E tudo isso está diminuindo a nossa atividade física, né, gente? E aí vem o controle remoto, né? E o WhatsApp agora em 2009. Então é a questão do futuro, o que vai ser, né, o ser humano? Vai ser aquele ET que a gente vê nos filmes de ficção, né? Um cabeção imenso e um corpinho pequeno, né? Pode ser que daqui a 1000, 2000 anos seja alguma coisa assim, né? Então você veja os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eu respeito muito essa parte de pesquisa deles, porque é muita estatística, né, pesada, que eles investem mesmo. Eles têm esses programas de medidas antropométricas, tem aquele NANES, né, que já está no NANES 4, parece que é um questionário, quase como se fosse um censo mesmo populacional, né, que eles perguntam tudo, né, as pessoas informam o que come, como é que come, o que faz, o que não faz. Então eles têm esse trabalho muito sério e vocês estão vendo de 1990 a 1995, aqui chegando nesses dados oficiais de 2005, você vê esse mapa dos Estados Unidos, que a coloração vai saindo de azul, né, que é pouca obesidade, né, 10% ou menos, né, 15%, ela vai saindo do azul, pouca obesidade, e ela vai escurecer nesse azul, já chegando em 15% a 20%, e ela vai chegando já no laranja, que explosão de obesidade, né? Em vários estados, já mais do que 30%, né? Então isso também, se os outros países todos fizessem, eu acredito que seria algo bem parecido, né? Aqui nós temos um dado oficial brasileiro, que foi do IBGE e Plan-INAM. Esse dado ele foi de 2003 e mostra que também no Brasil a obesidade avançou bastante, né, nesses períodos, e já crescendo muito, né, em relação a homens, assim, entre 1975 e 2003, e também mulheres entre 1975 e 2003. O crescimento é muito grande da obesidade, né? Os dados oficiais, por exemplo, da Associação Brasileira de Endocrinologia, né? E a gente gostaria tanto, né, de estar aqui no máximo aqui nesses 24,9, né, de IMC, né? Infelizmente isso aqui tá disparando, né? E aquela questão básica que eu falei logo no início da aula, o que nós já sabemos, nós sabemos disso aqui que está no quadro.
Nós sabemos disso, não adianta fechar os olhos, né? Isso é o principal. Tudo que a gente vai falar daqui para frente são fatores importantes, mas isso é o principal. A conta que não fecha. Se eu tenho um basal, considerando uma pessoa com 85 quilos e 1,74, 1.955 de basal, que é o que a pessoa gasta para viver num dia, né? Se ela está comendo 2.500, que é a média de caloria que está comendo, você tem 500 para guardar todo dia. Então não tem como, é óbvio que vai acumular, né? Nós fomos feitos para acumular. Então, se não corrigir isso aqui, quer dizer, aumentando um pouquinho esse basal, é a gente fazendo algum tipo de exercício, mas reduzindo essa ingesta de caloria média, que já está chegando de 2.500 a 3.000 nas grandes cidades, né? E isso está sendo um problema muito sério, né? E assim, baseado num sistema que é uma sensação de crítica para o ser humano, que é o apetite, né? O apetite, ele é simplesmente a mola da vida, né? Ele vai te levar a comer, né? Então, quando você tem problemas seríssimos como anorexia, né, ou problemas emocionais que levam a pessoa realmente a ficar anorética, a pessoa morre, né? Então, tem muitos idosos que morrem porque param de comer, né? A pessoa, temos pessoa conhecida que eu acompanhei uma situação dessa, não houve jeito, né? Então isso aqui realmente é muito importante para nós, é a mola mestra da vida, e isso é controlado por um monte de fatores que aumentam, e aqui embaixo os verdinhos, fatores que diminuem, para fazer disso tudo aqui o que é um jogo e procurar o que? Uma homeostase, um equilíbrio, né? Os principais que nos despertam a comer, né? O neuropeptídeo Y, sem dúvida nenhuma, que é muito importante, o Gout Related Peptide, que é a GRP. Só que essa grelina, que era menos falada até uns 10 anos atrás, hoje nós sabemos que a própria grelina, que é produzida no estômago, tá? Mediante o estômago vazio, ela começa a produzir, essa grelina, ela influencia inclusive o neuro Y. Então parece que realmente nós vamos precisar focar a grelina como central nesse controle que dispara o apetite, e nós sabemos hoje que tem vários estudos que eles já chamam surto grelina. O que é surto grelina? O cara ficou sem comer o dia inteiro, aí chega em casa, ninguém segura, né? Não tem seletividade, come perna de frango junto com a fatia de goiabada, isso é chamado surto grelina. A pessoa o cérebro dela fica completamente focado em se alimentar, e a grelina, ela bloqueia todos esses fatores que provocam a saciedade, que informam a saciedade, né? Serotonina, o alfa-MSH, que é um dos mais importantes, né, para indicar saciedade, né, no nível do hipotálamo, a colecistoquinina, leptina, adiponectina, enfim. A grelina, ela vem e bloqueia tudo isso aqui por período muito longo, ou seja, a pessoa fica comendo 1 hora sem parar, né? Em surto grelina, a pessoa é capaz de comer 8.000 calorias em uma única episódio de 40 minutos, por exemplo, em frente à geladeira, né? Então, é por isso que a gente tem sempre que estar considerando muito assim. Eu sou uma pessoa assim, não sou conservadora, absolutamente, mas eu fico muito atento, né, a essas novidades, né? Então, assim, por exemplo, jejum intermitente pode ser bom para algumas pessoas, mas nós temos que pensar o seguinte: a partir de 4 horas sem alimentação, começa um movimentozinho grelina, ainda bem tranquilo, mas começa. Com 6 horas, ele já está ativo. Com 8 horas, ele está ultra super ativo. E só vai aumentando, tá? Então, ficar com o estômago vazio por muito tempo, é óbvio, nós não temos dúvida, vai aumentar a grelina. Ora, se a grelina hoje é considerado o principal hormônio da fome, é complicado, né, de você lidar com processos de regime, de dieta, redução calórica, se você fica muito períodos longos, né, com o estômago vazio. Então, eu acho que não vamos também fechar as portas para as novas técnicas, mas vamos lembrar que durante muitos anos a ciência produziu pesquisas importantes mostrando que manter o estômago, assim, não deixar o estômago vazio, né, ter refeições pequenas,
em intervalos menores, né? Isso é um grande momento da nutrição que se dedicou a esses estudos e realmente tem eficiência para um grande número de pessoas, né? Mas tudo bem, esse regime intermitente, esse jejum intermitente, né, ele está dando certo para algumas pessoas. Na verdade, o jejum intermitente, ele funciona muito bem à noite, né? Se você vai dormir com uma refeição mais leve, ótimo. E você, ao acordar, aí mudaria até o perfil tão consagrado de que na parte da manhã, o breakfast, né, nós deveríamos fazer a refeição do rei, né? De manhã é uma refeição de um rei, no almoço uma refeição uma pessoa normal e à noite de um mendigo, né? Assim que eles falam, né? Enfim, essa questão do jejum intermitente durante o dia eu acho complicado. E nós temos vários outros hormônios que vêm sendo estudados agora, como as orexinas, que são liberadas à noite, estão muito ligadas à fome noturna, e a galanina, por exemplo, que é um hormônio de certas situações como a gravidez, que vai aumentar o apetite na grávida, obviamente por motivos que nós sabemos quais são, né? Então, quer dizer, toda essa turma aqui de baixo, a adiponectina, por exemplo, a adiponectina é um dos hormônios que mais começam a entrar em falência no início já da inflamação adiposa, ou seja, a inflamação adiposa é inimigo número 1 da adiponectina, que vai ser muito reduzida. E daí o apetite vai começar a aumentar. A leptina, nós sabemos que hoje já tem estudos mostrando que existe uma resistência à leptina também por excesso, por anos contínuos, né, de descompensação metabólica, né, e bioenergética com excesso de caloria. Também nós vamos ter uma resistência à leptina, que é outro hormônio muito importante para controlar o apetite. A serotonina, onde a indústria farmacêutica investiu pesado durante muito tempo, né, e com vários fármacos, né, que também, aumentando a serotonina, você tem uma indireta diminuição por vias indiretas, né, do apetite. E o alfa-MSH, que é o mais potente, né, e que faz um contraponto com o neuro-Y, né, mas agora nós temos a grelina aqui. E a colecistoquinina em nível intestinal, né, então quanto mais bolo alimentar está chegando no intestino, o organismo reage com CCK para informar o hipotálamo: epa, para aí, gente, vamos parar, porque já tem muito aqui embaixo, né? E também aqui, junto com a colecistoquinina, nós teríamos coisas mais recentes, que é os receptores farnesóides, os FXR, também vão entrar junto com a colecistoquinina no intestino para informar sobre saciedade, tá? Nós vamos ver os receptores farnesóides mais à frente, tá? Aqui você tem então os principais fatores que diminuem o apetite e os que aumentam, né? O alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de melanócito, é realmente o que faz o contraponto com o neuropeptídeo Y, essa dupla aqui, né? Mas a grelina, que nós já vimos que ela também contribui para aumentar o neuro-Y, né? Leptina, diminuindo o apetite, e o H-peptídeo, né, aumentando. Esse hormônio pró-ópio-melanocortina, que é o POMPS, né, ele também diminuindo, e o MSH, que é o concentrador de melanina, também aumenta. Esse CART são fatores de receptores onde se ligam os anfetamínicos. É exatamente aqui que atua a anfepramona, a fenproporex, realmente tem um poder muito violento de reduzir o apetite. Por isso que são medicamentos muito polêmicos, né, que já foram retirados do mercado, aí retornaram por uma lei, né? Nem foi pela Anvisa. A Anvisa foi bypassada nisso, né? Sofreu um bypass, né? Eu particularmente, inclusive, fui da Anvisa há muitos anos, né? Pré-Anvisa, que era a SNIPS. Eu acho que a Anvisa ela ficou muito frágil para defender a retirada e proibição da anfetamina do momento que ela deixou sibutramina autorizada. Naquela resolução normativa que proibiu a anfepramona, ela tinha que ter incluído a sibutramina, porque a sibutramina é uma droga que tem registro de obituário por muitos pacientes que tinham problema de válvula cardíaca, né? São várias mortes. Na minha família eu tive uma morte com pessoa usando sibutramina e morreu em casa, teve que ir, não teve jeito para IML, e foi autopsiada, tinha doença silenciosa da válvula, né? Então, quer dizer, ali ela deixou uma porta aberta, e foi aonde um grupo da Associação Médica Brasileira fez uma exposição de motivos técnicos,
foi ao Congresso, o Congresso aprovou, o Congresso foi para o Senado, aprovou também, e foi para a presidência da República. Inclusive foi até o Rodrigo Maia, que estava no exercício, que ele assinou essa lei. Então agora não tem mais como a Anvisa espernear, né? Ela foi realmente superada por toda essa situação. São drogas que provocam adicção, né? Então tem que ser usadas por tempo determinado e com cuidado. E aqui embaixo, por exemplo, a serotonina, que acalma o apetite, a noradrenalina, né, as catecolaminas, elas aguçam, porque estão envolvidas com estresse e vai gastar energia, né? Obesidade e cortisol é um capítulo à parte, importantíssimo nessa obesidade moderna, principalmente a obesidade da cidade grande, a falta de tempo, é a correria, corre para lá, corre para cá. Isso leva a estresse. Em 1994 foi publicada pela primeira vez relação do cortisol com gordura abdominal e se verificou que realmente as pessoas com maior nível de cortisol apresentavam maior acúmulo abdominal de gordura. Depois nós tivemos estudos muito interessantes com crianças e adolescentes, por exemplo, foi avaliado o cortisol matinal, né? E assim, essas crianças estressadas com a escola, com problema de escola, problema de estudo, problema de bullying, tudo isso, né? E essas meninas que tinham cortisol maior que estavam mais gordinhas, né? Estavam engordando também. Então essa curva do cortisol, você sabe que ela vai de noite bem baixinha, né? Começa a subir próximo à hora de acordar, né? É o inverso, por exemplo, de melatonina, né? Se nós tivéssemos aqui a melatonina, ela vai alta, ela sobe na madrugada e vai descendo, chega de manhãzinha, ela vai praticamente bem baixinha, né? É o contrário. Então nós temos uma proteção muito interessante, né? Que é a melatonina à noite e o cortisol quando a gente acorda, proteção antioxidante, porque são dois hormônios poderosos e antioxidantes. Mas enfim, então esse cortisol, assim, num gráfico considerado normal, a pessoa levanta de manhã, ele sobe para dar aquela adaptação do estresse matinal, para nos preparar, para acordar, para o dia e tudo mais. Depois ele vai descendo, né? Normal que ele vai descendo, né? Vai descendo, aí tem alguns picozinhos na hora da tarde, o almoço, aí ele vai de noite, ele vai descendo, né? Só que o que acontece? O que acontece com o estresse? Ele não desce, né? Ele sobe de manhã e ele vai pelo dia, a gente naquele estresse nosso, e transporte, chega no trabalho, muita confusão, e aí a pessoa vai ficando muito faminta, né? Porque esse cortisol, durante esse período longo do dia elevado, ele vai nos causar muito apetite, né? Aqui você veja mais estudos mostrando o cortisol é relacionado positivamente com o aumento de circunferência abdominal. Esse cortisol ele desorganiza a gordura, porque ele também promove uma lipólise, né? Porque o estresse, o cortisol é adaptação ao estresse, né? O Hanseley, né? Aquele cientista importantíssimo austríaco, contemporâneo do Freud, que foi o criador de todo o design da síndrome de adaptação ao estresse, né? Que não mudou, né? Desde 1939 que ele escreveu isso, né? Então, como o estresse, ele prepara a pessoa, aquela velha história, ou para fuga, ou para luta e tudo mais. Então é energia que vai precisar. Então o estresse, o cortisol, ele ativa a lipólise, só que vai causar uma deposição dessa gordura que foi tirada. Ele vai desorganizar a circulação sanguínea dessa gordura, ele vai se depositar em vísceras, né? O cortisol vai aumentar o apetite no hipotálamo, vai aumentar a insulina, vai aumentar a síntese de açúcar no fígado. Olha quanta coisa problemática, né? E vai dificultar a captação de glicose pelo músculo. Então, a síndrome corticoide, ela desorganiza o tecido adiposo, promovendo uma lipólise descontrolada, sem a associação aos sistemas de transporte dessa gordura, por exemplo, como nós vamos ver as sirtuínas, né, que são as enzimas que vão controlando e coordenando a utilização da gordura, por exemplo, no jejum. Então, o que faz? Ativa a lipólise, porém, diferentemente do corticoide, ela vai e ativa também as proteínas que transportam essa gordura liberada do abdômen, para ela ser blindada e transportada ao fígado, para sofrer a beta-oxidação. Não é isso que acontece na síndrome corticoide. Então, toda essa gordura, ela começa a se depositar em vísceras, né? Em músculo, inclusive, no fígado. Então é péssimo, né?
para nós essa situação, né? A síndrome de geral de adaptação começou a ser escrita nos anos 40 e foi consolidada em 1956 pelo Hans Selye, que é a fase do alarme, né? Então vai disparar a catecolamina, obriga ou foge, cortisol para adaptar a questão metabólica e energética, só que temos a fase da resistência. Aqui começa a fase ruim, porque aqui o cortisol já indica o seguinte: espera aí, está demorando muito esse processo, então não vou gastar toda a energia para correr não. Segura essa energia aí, começa a haver o acúmulo de gordura em tecidos, né? E a exaustão, que como o nome já diz, depleta vários nutrientes e que gera estados terríveis na pessoa, né? Com diminuição de ATP, fadiga intensa, problemas de depressão, alterações mentais, e também aqui nós vamos ter problemas sérios do ponto de vista hormonal nessa fase já de exaustão, e pode chegar à chamada síndrome de burnout, quer dizer, explosão, né? O cara explode, o cara larga tudo, um dia de fúria, chuta tudo e ferrou, né? Acabou-se, né? Então esse grande cientista que fez toda essa definição, né? Um cara genial, né? Em tempos bem anteriores, né? E aqui é esse eixo hipotalâmico do estresse, né? Que é o estresse ativando o hipotálamo, o CRH, que vai aumentar o hormônio adrenocorticotrópico, que vai finalmente aumentar a cortisol. Isso aqui obviamente tem um feedback, só que no estresse é muito mais forte essa seta de produção do que de inibição, né? Aqui você vê, por exemplo, artigo bem importante, né? Publicado em 2017, uma revista super especializada, que é a Obesity, né? E aqui você veja que essas concentrações do cortisol dosado no cabelo, né? Você veja que o cabelo que o professor Hélio tanto usou para fazer dosagem dos minerais, né? E que é um exame super ultra preciso, e é um material que a gente usa muito pouco, né? Então, como ele falava, é uma biópsia não invasiva, né? Porque o cabelo é um tecido, vai refletir o teu metabolismo nos últimos 3 meses. E os maiores níveis de obesos, aliás, os maiores níveis de cortisol foram encontrados nos obesos. Foram analisados 2.527 pessoas. Não é brincadeira, é muita coisa. Então esses efeitos, né, do cortisol, né, diminuindo o metabolismo, levando à depressão, essa lipólise desordenada. Óbvio que a gente quer lipólise para eliminar a gordura, mas ela tem que ser acompanhada dos mecanismos de transporte desse ácido graxo livre e de estímulo à beta-oxidação, senão é um tiro no pé, né? A gente libera a gordura do abdômen, ele vai se depositar em tudo que é víscera, né? É o que acontece no caso do cortisol. Fadiga crônica envolvida com esse processo, problemas sérios de sono, dores de cabeça, problemas de visão, problemas também no refluxo, né, do estomacal, hostilidade, fome, muita fome, resistência à insulina e problemas imunológicos, né? Porque a gente sabe que o cortisol é anti-inflamatório, o papel dele é bloquear a citoquina. Ora, a citoquina, a gente chama citoquina inflamatória, mas é ela que mobiliza as células de defesa do corpo para virem atuar. Então a gente não pode, né, bloquear essa citoquina dessa forma como o cortisol pode fazer no estresse a longo prazo, né? Aqui você tem a resistina, que é esse binômio terrível. O cortisol, ele vai ativar um receptor de uma proteína chamada resistina. Essa resistina, como o nome já diz, está ligada à resistência à insulina. Ela aumenta muito a resistência à insulina. Além disso, ela vai diminuir a captação de glicose pelo cérebro, que é péssimo, vai aumentar a esteatose, hipertensão e vai diminuir, vai levar a sarcopenia e perda muscular. Quanta coisa importante com essa proteína, né? Então é muito importante a gente regular o cortisol, mas não é só com fórmula, como eu estou mostrando essas fórmulas que ajudam aqui. É com a cabeça, né, gente? Nós temos que botar a cabeça no lugar, nós temos que procurar nós mesmos, dentro da gente, o que a gente veio fazer nesse planeta, o que a gente está fazendo efetivamente, e se a gente, de repente, não está se submetendo a regras muito cruéis com a gente mesmo, né? Então, assim, fórmulas que ajudam. Nunca esqueça, falou estresse, falou cortisol, pantotenato, a vitamina B5 é a mais importante. Ela regula as adrenais, ela promove o aumento de coenzima A, que vai ser efetivamente o transportador de todo esse material, como lipídios, como aminoácidos, né, ácidos graxos.
Então o pantotenato de cálcio, o complexo C, o ashwagandha, que é um dos mais importantes adaptogênios, né? Os adaptogênios são produtos, são fitoterápicos ou vitaminas que nos ajudam a, como o nome diz, né, a se adaptar ao estresse. Melhora a condição imunológica, né, o ashwagandha, que é a planta Vitania sonífera, né. O licorice root, espetacular no estresse, que é o alcaçuz, né. O túdica, que é o ácido tauro-urso desoxicólico, que é muito importante para evitar essa deposição de gordura visceral que o estresse causa, né. E melhorar essa relação do ômega 3, né, aumentando esse ômega 3, para ele não perder de lavada como está perdendo aí do ômega 6, né? Então, sempre utilizar ômega 3 purificado, destilado, melhor dizendo a palavra, seria até melhor usar a palavra destilado, porque é o óleo sem impurezas, sem óleos que são indesejáveis, né? Porque você veja esse ômega 3 baratinho, uma cápsula grandona tem 10% só de ômega 3. O que é o resto? São outras gorduras que não nos interessam, né? Então usar sempre o produto destilado. É um produto que vai ter um resultado muito melhor para a gente. Ele é mais caro, mas eu sempre digo, se não pode usar o destilado, que está numa faixa aí 60 cápsulas, R$120 ou até um pouco mais, não pode usar, então é melhor só alimentação mesmo, porque esse ômega 3 de R$30 o pote, pelo amor de Deus, o que tem ali dentro, né? Aqui você tem então provas, né, de que esse cortisol estimula a resistina, o que vai ser uma catástrofe também para a adiponectina diminuindo, né? Então realmente o estresse está muito vinculado a isso, né? Essa ansiedade, depressão, né, levando a uma depressão, insatisfação, né, isso tudo assim tem muito a ver com a ausência de tempo, né, gente, para nós mesmos, para os nossos entes queridos, nessa situação que nós nos vemos diante de uma televisão à noite, né, porque ficamos ali estressados o dia inteiro. Parece que a gente quer se desligar olhando uma tela, né? Isso acontece com todos nós, é natural. A gente tem que ter consciência que temos que buscar algumas saídas, né, para diminuirmos essa situação, né? E aí a comida, obviamente, acaba sendo uma grande recompensa, né, de todo esse processo, porque comer é muito bom. Comer é um ato de vida, é um dos maiores prazeres, né, da vida. Então é óbvio que a comida acaba sendo essa recompensa, né? Esse aqui é a capa do disco do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, de 73, né, que já falava sobre essa questão do tempo, né, que isso seria realmente no futuro um problema muito grande. Aqui você vê a fisiologia do maior sistema anti-estresse que nós podemos ter, que é o sistema GABA. É o mais importante, não menosprezando da serotonina, mas o sistema GABA é o sistema anti-estresse por excelência. Então os receptores GABA-A, ao serem ligados com o GABA, eles vão ter uma modificação nos canais de cloro que adentra a célula, diminuindo esse fluxo, e com isso estabilizando essa célula, essa transmissão nervosa, levando a uma sedação natural, comportamento mais calmo, né? E aonde nós temos a taurina como um grande agonista GABA, né? Melhorando a atividade do GABA, que é muito furtiva, né? O GABA se liga no receptor e solta, se liga e solta. A taurina vai, empurra ele, fica mais um pouquinho aí, meu filho, né? Muito melhor do que nós utilizamos. Benzodiazepínico, que vai atuar num outro setor do receptor, tipo ligando esse receptor, igual como fosse um interruptor de luz, que liga, mas não desliga mais. Esse é o fenômeno chamado de ligação irreversível. Essa ligação do benzodiazepínica irreversível, ela vai destruir esse receptor, vai levar à destruição desse receptor, que é uma proteína gigantesca, como vocês estão vendo aqui, né? Quase tão grande como um anticorpo, né? Então, por isso que o paciente com diazepínico em longo prazo, ele é sempre cansado, né? Está cansado porque ele está gastando muito ATP para estar refazendo receptores GABA-A o tempo inteiro. Olha o gasto energético para isso, né? Além de que essa ligação do benzodiazepínico irreversível, ela leva a uma sonolência, mas ela leva a um sono de arquitetura não fisiológica, com basicamente
permanência do paciente horas e horas nesse sono em fase chamada fase 1 do sono, que é aquela fase, né, de preparação para o sono, assim, ainda não pesado, né? Então é uma fase em que não há repouso mental, né? Aqui você vai ver vários artigos mostrando a taurina ativando o receptor GABA. Você vai ver que isso é uma realidade cientificamente comprovada, né? Então o efeito neuroprotetor da taurina, ele foi comprovadamente demonstrado, porque realmente o antagonista, ele anulou o efeito da taurina. Então taurina é um agonista, ou seja, é um auxiliar do receptor GABA, é considerado um potente, inclusive, né? Extrasináptico, né? Então ele vai ter uma atuação neuronal direta, né? No tálamo, por exemplo, foi comprovado. Essa taurina que o professor Leon Pova foi o primeiro a utilizar no Brasil, o primeiro a recomendar, e que nós vemos, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas situações clínicas de uso da taurina em pacientes do professor Leon Pova, resultados excelentes, né? Taurina de 400 miligramas, se associada ao inositol, aumenta muito a potência da taurina, porque o inositol, ele é a fonte energética para essas reações de acoplamento do GABA aqui no receptor. Então, quando você utiliza inositol, você melhora essa fisiologia do receptor GABA, e nessas dosagens de 400 miligramas, aí fui abordado outro dia no curso, mas eu uso só 60 miligramas, 80 miligramas. Aí eu perguntei, você tem um resultado bom? Aí essa pessoa que me perguntou olhou para mim, nem sempre. Eu falei, então eu falo para vocês aquilo que eu já vivi há 30 anos, gente. Estou nisso há 30 anos. Então, a dosagem de taurina com 400 miligramas, você tem um resultado marcante. Se não tiver, a pessoa está muito mal. Agora você pode depois estabilizar numa dosagem menor, né, depois de uma fase inicial de tratamento da ansiedade, né, que isso aqui é um ansiolítico, né, você pode reduzir para 200 e fazer uma manutenção, enfim. Essa aqui é uma dose de ataque para estresse mesmo, que você pode usar até 4 vezes por dia sem problema pela via sublingual com inositol. Normalmente, com uma dosagem de 400 e 1000, você vai ter bons resultados com 2 vezes só ao dia, mas fique preparado para poder estar utilizando de 3 a 4 de acordo com a situação do paciente. Tá? Isso aqui pode-se dizer que é até um tratamento mesmo emergencial para o estresse. E você tem ajuda de outros produtos importantes, né? Como esse aminoácido do chá verde, que é o L-teanina, potente ansiolítico também, com a melissa, nossa Melissa officinalis, tão importante, com a camomila. Essa questão de fitoterápicos, eu sempre falo a vocês, a questão toda é a qualidade do fitoterápico, né? Porque você tem o extrato de mato, que é um extrato que a gente brincando assim, é erva triturada, né? Então vai ter muita fibra e pouco ativo. Então os produtos padronizados de boa qualidade, como utiliza, por exemplo, a farmácia Avena, né? Que nós temos esse fornecedor que é o Florian, ou Florian, como queira, que é do grupo Fagron, que é um grupo mais sério, né, no fornecimento dessas matérias-primas para as farmácias. Então é preciso a gente ter um bom fornecedor confiável para a gente ter um extrato que efetivamente vai ter uma qualidade terapêutica, né? Aqui você veja o artigo que eu publiquei no Cadernos Brasileiros de Medicina, foi em 2012, eu até chamei Em Busca da Homeostase Bioenergética, Obesidade ou Longevidade, porque uma coisa está atrelada à outra. Se eu tenho obesidade, eu não tenho longevidade, né? Então eu fiz esse trabalho, foi muito bem recebido na época. Inclusive essa abordagem que eu fiz sobre o Túdica, ninguém tinha ainda no Brasil abordado essa questão do papel da taurina, porque quando a gente fala TUDCA, né, Túdica, é tauro urso desoxicólico, exatamente a conjugação da taurina com o ácido urso desoxicólico. Então você veja o papel também da taurina aí já do ponto de vista fisiológico, né? Porque vai ser exatamente esse Túdica que vai acoplar a adiponectina inativa, porque a adiponectina solta ela é inativa, que ela vai formar esse complexo com uma proteína chamada DSBAL. Essa proteína que ativa a adiponectina. Ou seja, a taurina indiretamente contribui para a ativação da adiponectina. A taurina na obesidade, você vai ter vários artigos.
né, em que ela ajuda bastante nessa questão da síndrome metabólica. Ela ajuda bastante também nesse processo de fatores que vão auxiliar a diminuir o apetite, como a adiponectina. Ela é anti-inflamatória, né, porque ela regula o fator que ativa o NF-kappa-beta. Isso aqui é muito importante. A taurina reduziu a deposição de gordura nesse estudo, por exemplo, feito com animais induzidos à obesidade e à diabetes, né? Então, no contexto final, diminuiu a adiposidade e a administração do L-taurina, e nessa ansiedade, nesse estresse que a gente tem que focar também para diminuir esse excesso de apetite, essa cumilança, digamos assim, como recompensa, né? Então você tem os ansiolíticos alternativos, né? Aonde vai atuar o bromazepam, por exemplo, vai atuar alternativamente o L-taurina com inositol. Aonde atuaria o bupropiona, por exemplo, né, que inclusive ativa o alfa-MSH, você vai ter uma ação correspondente do ponto de vista químico da passiflora, aonde vai ter outros benzodiazepínicos, a própria valeriana, que induz mais ao sono, né? Onde atua o topiramato com inibição de glutamato, né? Glutamato que é excitante no cérebro, né? Vai atuar a camomila, e assim por diante. A buspirona, por exemplo, uma planta amazônica pouco utilizada por nós próprios, mas que está sendo estudada na Europa, que é o mulungu, ou botanicamente chamada a eritrina mulungu, e o precursor direto da serotonina, que é o 5-hidroxitriptofano, que nós podemos usar sublingual também. Então, se a gente quer aumentar a serotonina sem precisar utilizar esses inibidores da recaptação, tipo fluoxetina, sibutramina e companhia limitada, tem muitos efeitos colaterais, né? Nós podemos usar um precursor, né, que é o 5-hidroxitriptofano, com seus fatores de conversão, que é o ácido folínico, piridoxal, que é a B6 ativa, biotina e magnésio. Com isso aqui a gente forma realmente um produto que tem capacidade de melhorar muito a serotonina e que não vai ter efeitos colaterais, que nós sabemos que os inibidores da recaptação da serotonina, eles impedem que a serotonina excedente volte para dentro da célula e permaneçam na sinapse, mas nós sabemos que isso tem efeitos também em médio e longo prazo ruins, né, para essa homeostase da serotonina. Aqui é o Dr. Bruno Halper, um médico muito famoso de São Paulo, publicou esse artigo bem interessante, explicando o papel, por exemplo, dessa associação da bupropiona com a naltrexona, que é um mecanismo também que auxilia muito a diminuir o apetite, né? Porque a bupropiona ela vai ativar o alfa-MSH, que é, digamos assim, um dos principais fatores inibidores naturais do apetite, né? E a naltrexona, em baixa dose, ela vai ser um antagonista opioide. Com isso, vai diminuir o ataque, a neutralização, digamos assim, da bupropiona pelas beta-endorfinas. Então, essa associação bupropiona com naltrexona, ela também é interessante, né? Ela não é ortomolecular, eu estou só comentando porque é um módulo que eu acho que a gente também tem que comentar um pouquinho de cada coisa que a gente puder estar, de repente, contribuindo para vocês compreenderem melhor, né? Esse Orlistat, que todo mundo conhece, foi lançado como Xenical, né? Muito famoso. Produto que inibe a absorção de gordura. Ele trava as lipases, né, intestinais. Então você come esses produtos todos de gordura que nós comemos, são triglicerídeos, né, na carne, no queijo, tudo mais. Então o organismo não consegue quebrar esse triglicerídeo, ele é excretado, né, diminuindo a absorção de gordura, só que não vai influenciar o amido. Então eu sempre digo, a grande questão é o amido, mas ajuda, né? O Orlistat, quem está interessado em usar ou já usou, preciso saber que nós temos um outro produto mais novo, né, do que o Orlistat, que é o Cetiristat, que tem menos efeitos colaterais, tá? Então aqui agora nós vamos fazer uma pausa, porque a gente vai entrar num capítulo super importante, que é a tireoide. Eu gostaria então de dar uma respirada com vocês para a gente poder voltar com força total para a gente estudar aquilo que influencia negativamente a tireoide, que está no nosso dia a dia, que nós podemos, com algumas medidazinhas preventivas e corretivas, melhorar muito essa função de uma glândula que é vital no organismo, né? Que é a nossa tireoide. Obrigado e até daqui a pouco nós voltaremos.